A gente vê muito a legislação, mas a gente esquece de conhecer as histórias de trabalho das pessoas e como encaixar a legislação na história de trabalho da pessoa e não o contrário. Porque aí, na hora de fazer os processos, isso faz muita diferença. Contextualizar, né? E aí tivemos essa ideia e inventamos de começar a gravar as histórias de trabalho das pessoas e convidar o povo para contar a sua história de trabalho. E foi perfeito, eu acho muito bom mesmo. Então, queremos saber da sua história de trabalho também. Tá. Quem é você, Giovana? Bom, vamos lá. Eu sou... Giovana, tenho uns 56 anos, sou psicóloga, trabalho com RH, estava fazendo as contas aqui há quase 40 anos, são 39 anos, porque eu já comecei a trabalhar com RH desde o 3º ano de faculdade, né? Então, eu optei pela psicologia inicialmente porque eu queria trabalhar com comunidade, com grupo, né? E aí eu descobri, no decorrer do curso, que o dinamismo das organizações, né? E acabei indo para a área de RH. Então, desses quase 40 anos, acho que metade desse tempo eu trabalhei dentro de empresas, contratando consultorias para prestação de serviços, atendendo muitos interesses da empresa, do empregador e do funcionário. E cerca de 20 anos mais recente, eu tenho trabalhado do outro lado da mesa, prestando serviço para as empresas, como consultoria, né? E aí intermediando interesses de profissionais e empregadores também, né? Antes da faculdade, assim, esse trabalho com RH no 3º ano da faculdade foi o seu primeiro emprego? Você chegou a trabalhar antes disso? Trabalhei antes de fazer faculdade, em funções que nem existem mais hoje, né? Então, eu trabalhei como vendedora e locadora de vídeo. Adorava, porque eu assistia todos os filmes, e aí já tinha essa coisa de entender o perfil das pessoas. Então, quando entrava uma senhora e falava, eu gosto mais de romance, eu já sabia como direcionar, e entrava mais jovem, gosta de aventura, gosta de terror. Então, assim, eu me dei muito bem nisso, foi um bom tempo, mas tive outras experiências como auxiliar de escritório, e também uma coisa muito interessante, que eu cheguei a trabalhar com telemarketing, eu vendia assinatura de jornal por telefone. Nem existia o WhatsApp, acho que nem celular direito, né? Não tinha. De telefone, né? E aí, no 3º ano, eu comecei a fazer estágio, aí voltado mais para a área de recrutamento e seleção. Certo. Né? Então... E o que você, assim, se lembra de que tenha sido mais marcante para você nesse período atuando em RH de empresa? Eu acho que de RH de empresa, eu tive assim, muitas experiências, porque o meu primeiro estágio foi numa construtora, empresa de construção civil. Então, eu fazia muito recrutamento e seleção de mão de obra bem operacional, encanador, eletricista, né, pedreiro, né. E depois, assim, eu tive outras experiências em empresas de segmentos diferentes. Então, acho que a minha vida toda, não só o que mais me marcou naquele tempo, mas até hoje, por isso que eu estou na consultoria, é porque eu gosto dessa diversidade, de trabalhar em empresas de segmentos completamente diferentes, de portes diferentes. Então, uma hora eu estou numa multinacional de grande porte, outra hora eu estou numa familiar, uma hora eu estou numa empresa química, outra hora uma metalúrgica, um outro momento é um prestador de serviço, uma hora no ramo da saúde, outra hora no ramo da educação, né? Para mim fica muito forte que onde tem gente, eu brinco, né? Eu falo assim, onde tem gente tem treta, eu falo isso, porque sempre tem interesses para a gente administrar, né? Tem ansiedade, tem expectativa, tem preocupações, tem receios, né? E sempre voltado para o negócio, para o segmento. Então, cada um tem sua particularidade, cada um tem sua fase de sazonalidade, né, de aumento de pico, de diminuição de pico.
Então, isso que me atrai, sabe? Isso vem desde o meu primeiro emprego lá, que não era exatamente RH, mas eu já tinha essa percepção, esse olhar, falava, puxa, aprendi tudo isso nessa experiência, agora estou aqui, estou aprendendo tudo isso com essa outra. Então, isso que me move, sabe, Jocelyne? É muito legal. Certo. E nesse trabalho, no RH corporativo, né, no RH das empresas, como que eram as suas condições de trabalho? Porque o RH fala muito dos outros, né, das outras funções. Como era o trabalho do RH? Olha, eu comecei, então, como estagiária, depois eu passei para analista júnior, pleno, sênior, aí eu tive uma experiência como consultora interna, que eu atendia os clientes internos, e meu último cargo na empresa foi como gerente de RH. Né? Depois disso, eu parti para a prestação de serviço. Né? Como estagiária, a gente é bastante limitado e se encanta com tudo, e quer ter um pouco de experiência com cada coisa, né? Como analista, naquela época, era tudo muito segmentado, muito especializado. Então, por exemplo, eu sou de Campinas, e eu vim para Sorocaba em 1998, que eu vim trabalhar na Case, fábrica de tratores, na época, né? E a Case estava expandindo uma divisão de fábricas de tratores de linha agrícola. Então, eu vim como analista especialista em fazer recrutamento e seleção só para aquela linha de tratores, para aquela fábrica, aquele tipo de trabalho, né? Então, era assim, eu posso dizer que era mais tranquilo, porque a gente tinha uma clareza do que era esperado da gente. Né? Tinha um foco, né? Hoje, eu comparando com hoje todo mundo precisa ser generalista, né? Então, a gente percebe que teve um achatamento aí dos organogramas e você tem que fazer um pouco de tudo, e muitas vezes a gente vê os profissionais bastante perdidos nessa situação. Sim. Né? Porque eles acham que estão... Eu até, quando eu trabalho com treinamento, né, eu faço muito isso nas empresas, eu falo para as pessoas levantarem e olharem todos os objetos azuis da sala, o máximo que elas puderem memorizar, né? Só memorizar. Aí depois eu falo, senta, respira, fecha os olhos e fala em voz alta os objetos vermelhos. Né? Eu levo um baque, assim, e aí eu digo que é mais ou menos isso que acontece nas empresas hoje. Sim. Então, às vezes, um gestor dá um feedback para o empregado, ou às vezes até desliga o empregado por questão de desempenho, e o empregado não entende, porque ele fala, puxa vida, eu dei o sangue por essa empresa, né? Eu fiquei sem almoçar, levava trabalho para casa, eu ajudava todo mundo que precisava, tal, e porque ele estava focado no amarelo e o gestor focado no vermelho, porque eu percebo que falta muito hoje essa clareza de comunicação, né? Sim, a gente até estava conversando sobre isso agora de manhã. Que vai ser um dos nossos treinamentos internos aqui. É muita ansiedade, né, Josileia? É muita ansiedade, as coisas mudam muito rápido, as expectativas mudam muito rápido, e às vezes a pessoa está pensando numa coisa, ela acha que ela já falou para o outro, e o outro já assimilou, né? Então... E acho que também a prática, talvez, assim, os nossos incentivos, eles são muito visuais hoje, né? A gente tem uma descarga de imagens muito grande, e aí a comunicação falada, ela fica em segundo plano. Fica. A gente não presta tanta atenção no que está sendo falado, quanto na comunicação não verbal, na comunicação de imagem, naquilo que aparece, né? Na estética, ela acaba aparecendo mais do que a comunicação falada mesmo. Mas também tem uma diferença, assim, vamos pegar, quando eu comecei, eu estou em 20 anos prestando serviço, né? Quando eu comecei a consultoria, eu só prestava serviço praticamente para empresas de grande porte, multinacionais. Hoje, o perfil de empresas que eu atendo são de todos os tamanhos. Eu tenho empresa de 2 funcionários, né? E empresa de 2 funcionários que é multinacional. Né? Assim como eu tenho empresa de 200, 300, que é familiar, né?
Então, mudou muito assim, o perfil das empresas, o segmento, os negócios e a valorização, assim, a preocupação pelos recursos humanos, porque está cada vez mais difícil trabalhar com as pessoas, entender as expectativas das pessoas. Então, hoje, a dor do empregador, eu sinto que é na atração e na retenção do funcionário talento, né? Então, não é só... Eu acho que a retenção até é mais difícil do que a atração, né? Porque ele cria uma expectativa, a gente coloca lá dentro um profissional excelente, daí não sabe como fazer para segurar, para motivar, para continuar com essa pessoa, né? Então, hoje está cada vez mais desafiador o trabalho de RH, né? Uhum. Então, muitas vezes um cliente entra em contato com a gente... Eu esqueci de me apresentar, né? Porque eu sou proprietária da Fato Humano, que é uma consultoria de RH, né? Estou falando de cliente, né? Sim. Mas ele entra em contato para contratar um processo de recrutamento e seleção e a gente pergunta para ele, vamos alinhar o perfil, e ele não sabe o que ele quer, muitas vezes, né? E aí a gente tem que entrar para ajudar o gestor a entender o que ele quer para o melhor do negócio dele. E aí, quando a gente vê, a gente já está fazendo outro tipo de consultoria, a gente já está lá ajudando ele a organizar o organograma dele, a descrever os cargos, a ele entender o que é esperado de cada função, né? E isso não tinha antigamente. Antigamente era tudo mais estruturado, né? Então, né? Oi? Não dá para ser tão estruturado assim, porque primeiro que as empresas entregam menos pessoas. Sim. E os processos estão mais automatizados, mais digitalizados, então você não precisa de tanta gente para fazer algumas funções. Sim. A figura dos auxiliares, a figura dos assistentes, ela foi reduzida drasticamente. Mais ou menos, porque hoje eu vejo assim, que muitas empresas grandes, eles contratam com o título de assistente, mas coloca a função de analista, a responsabilidade de analista. Então, mas não é assistente, isso é discussão. Não é assistente. Não é. Mas, assim, eu concordo com você que fica difícil de ter tudo tão formalizado, mas o mínimo de atualização precisa ter, né? Uhum. E, pelo menos eu tenho orientado para todos os clientes, olha, contratou o primeiro dia de integração, que você vai falar do teu ambiente de trabalho, você tem que mostrar para o teu funcionário o que é esperado dele. É o mínimo. Aí, se na semana seguinte mudou, não tem problema. Atualiza e comunica de novo. Mas é isso que eu tenho batido muito forte, né? Porque o principal motivo dessa evasão das pessoas é porque elas falam, não era isso que eu queria, não fui contratado para isso, eu entrei com uma expectativa que não foi atendida, mas também o profissional não vai conversar com o gestor sobre isso. Ele toma a decisão e vai embora, né? E às vezes do outro lado também, né, Josileia? Às vezes o gestor também fala, não me atende, vai lá e manda embora. Não quero mais também, esse imediatismo tem isso constante, também, né? Então. É curioso isso. O que te motivou a sair da empresa, sair de um cargo CLT, e era um cargo bom, assim, interessante, né, de responsabilidade, para se aventurar na iniciativa privada? Não partiu da minha parte. Eu trabalhava numa empresa, na Hershey's, fábrica de chocolate em São Roque, que existia 2 gerentes de RH. Um que ficava na fábrica, eu, e um outro no corporativo, em São Paulo. E aí também, dentro dessa linha de enxugar organograma, né, colocaram um gerente só, e aí eu não tinha condição, porque eu tinha uma filha pequena aqui em Sorocaba, de trabalhar também, nem interesse de trabalhar todos os dias em São Paulo, né? Então, assim, acabei saindo, e eu não tinha interesse, eu não fui buscar a área de consultoria. Aconteceu porque eu trabalhei, numa das empresas que eu trabalhei, costumava fazer posto avançado de consultorias dentro da empresa. Depois da Case, eu trabalhei na ZF também. Certo. Nessa época, o diretor da ZF trazia algumas consultorias de fora e montava um posto avançado dentro da ZF.
Uhum. Eu tinha uma grande amiga lá, eles estavam procurando uma gerente para administrar a consultoria. E ela me indicou para esse trabalho. E era uma consultoria de Curitiba, e que ela não queria ficar só dentro da ZF, ela queria expandir aqui em Sorocaba e ter outros clientes, outros parceiros, né? E nessa época eu era vice-presidente da PRH, então eu tinha muito relacionamento, né? Então eu fui meio que contratada para cuidar da equipe dessa consultoria de Curitiba e fazer o comercial também, trazer novos parceiros também, né? Eu sempre gostei muito de me comunicar. Eu falo que se eu pudesse fazer outra faculdade, é que não deu certo, mas eu ainda faria alguma coisa voltada para marketing, publicidade. Então, eu me dou bem, eu gosto dessa questão do comercial também, de fazer parceiros, né? E aí eu fiquei 3 anos gerenciando essa consultoria nova. Essa consultoria se chamava GD9 na época, né? Foram 3 anos que eu aprendi muito, que eu sentei do outro lado da mesa, e também muito difícil, porque os donos, eles eram de Curitiba e tinham uma cultura muito diferente de Sorocaba, né? O processo de hunting lá demorava 2, 3 dias, e aqui em Sorocaba demorava 10, né? Então, também tem isso, tem a diferença da região, né? E eles não entendiam o porquê dessa diferença. Então, o sorocabano sempre foi assim, mais fechado, mais interiorano. Então, quando você diz, olha, você tem alguém para indicar para essa vaga? As pessoas têm medo de indicar, né? Falar, mas se eu indicar e não der certo, mas não tem problema, nós vamos avaliar. Ah, eu prefiro não, né? Ou então, eu estou trabalhando, eu não sei se não der certo, eu prefiro não, né? Enfim, aí quando eu estava trabalhando, né, na GD9, gerenciando e estruturando, trazendo, eu acabei vendendo a GD9 para a Case também, que eu já tinha trabalhado. E a Case tinha uma unidade em Itu que queria voltar para Sorocaba. E aí me chamou para voltar a trabalhar lá como CLT, de novo, novamente. E aí eu falei, não quero mais voltar, porque eu estava já encantada com a questão da consultoria, da diversidade, de estar cada hora num processo diferente, e eu me desmotivei. E aí era um processo assim tão grande, essa transição de Itu para Sorocaba novamente, que eu fui estimulada pelo meu ex-marido para abrir a minha própria empresa, né? Porque ele falou, olha, vamos abrir a sua empresa e vamos tocar com essa demanda da Case. Era assim, para avaliar 300 funcionários de uma cidade para outra, os que não dessem certo tinha que trabalhar recrutamento e seleção. Era um trabalho que eu não conseguia fazer sozinha no prazo que eles tinham de fazer em 20, 30 dias, né? E aí eu comecei a correr atrás disso e sempre com muito relacionamento, com a parceria da PRH, com amigos que eu tenho de formação. Quando eu vi, Josileia, eu estava com 5 psicólogas na sala da minha casa, cada uma com seu notebook, toda trabalhando para a Case, né? E eu correndo atrás de sala para alugar, para abrir o meu escritório, né? E foi assim, né? Então, e aí surgiu, em 2008, surgiu a Gebarel Recursos Humanos, que foi a minha consultoria anterior, né? Dessa forma. Então, eu vim para Sorocaba por causa da Case e depois eu fui prestar de serviço por causa da Case também, né? Olha só, foi essa empresa que deu, assim, um start, tanto Sim. em uma função quanto em outra, né? Cada uma delas tem, assim, uma contribuição muito importante, né? E eu estava fazendo uma análise do meu currículo, acho que eu fiquei, em média, 3, 4 anos em cada empresa, né? E bastante interessante, porque isso também é coisa que a gente não vê muito mais hoje, né? Hoje, o tempo médio das pessoas, assim, se der 1 ano, 2 anos, já tá bom, né? Já tá suficiente, né? Então, Como que você vê essa questão da experiência? Você acha que 1 ano, 2 anos é tempo suficiente para a pessoa ter assim, a apreensão, a aprendizagem, o desenvolvimento é suficiente?
É assim, quando a gente trabalha por competências, né, a gente considera o tempo, mas não só o tempo, né? A gente considera o quanto essa pessoa teve de oportunidade nesse tempo, o quanto que ela foi atrás, o quanto que ela se aprofundou também, né? O quanto que ela teve interesse, né? Então, por exemplo, hoje a gente pega currículos de estagiários que ficam 1, 2 anos em empresa e assumem mais responsabilidades até do que, às vezes, algum que é efetivo, que é CLT, né? Porque a gente vê alguns profissionais que, às vezes, falam, olha, eu trabalhei 5 anos numa empresa, 6 anos numa empresa, ele pode ter trabalhado tudo isso, mas ele ficou 5 anos no mesmo cargo, na mesma função, na mesma responsabilidade, ele não foi agregando coisas novas, não foi aprofundando coisas novas, né? Então, eu vejo que hoje, 1, 2 anos, é tempo suficiente para você conhecer a cultura e se aprofundar, mas não dá só para considerar o tempo, né? Tem que ver o quanto que essa pessoa mergulhou mesmo de cabeça, se comprometeu e teve a oportunidade de fazer coisas que agregou para ela, né? Interessante. Bom, o tempo para mim é diferente, né? Que eu sou advogado, o negócio demora, então nunca é assim tão rápido. Para a gente ver o final de um processo, às vezes demora anos. Né? Então, e o tempo, vamos dizer, quando eu comecei a consultoria em 2008, eu lembro que eu já estava mexendo nas coisas, tinha um contrato que falava assim, que eu tinha um prazo para apresentar candidatos, se eu não me engano, até 20 dias, né? Hoje, nossa, hoje eu trabalho, eu estou apresentando em 3, em 5 dias, né? Olha que interessante, né? E hoje eu preciso cobrar isso do meu gestor, eu coloquei isso no nosso contrato, que ele tem que me retornar em no máximo 2 dias, quando ele recebe um currículo ou quando ele faz uma entrevista. Porque senão ele já perdeu o candidato. Se o processo se estende muito, ele já perdeu. Então a gente teve, assim, você fala da sua referência na advocacia, né, no direito, e eu estou falando da minha referência correndo atrás desse desespero desse mercado de trabalho, né? Então, é interessante a gente comparar isso, né? Sim. Você percebe diferenças, por exemplo, nas pessoas que vão buscar trabalho no LinkedIn? Que, assim, a quantidade de pessoas, o tipo de pessoas, a função, o que mais se encontra no LinkedIn, eu não sei, o que eu vejo é mais voltado para escritórios, para ambientes mais corporativos, para assim, funções mais administrativas. Sim. Eu não vejo tantos currículos no LinkedIn voltados para trabalhos mais manuais, para trabalhos mais operacionais. Mas eu acho que isso tem a ver, assim, com a facilidade, o domínio das ferramentas das redes sociais, né? Porque, por exemplo, o Facebook é uma rede mais antiga e mais conhecida, que está há mais tempo, embora esteja saindo, né? Está sendo, assim, muito pouco utilizado. A gente trabalha com o Face, com o Instagram e com o LinkedIn. Quando eu tenho um cargo, uma vaga que é mais operacional, né? Eu trabalhei recentemente numa vaga de porteiro, auxiliar de limpeza, operador de máquina, mais operacional, a gente tem mais sucesso no Facebook, por exemplo. Olha só. Ainda existem muitos grupos de emprego no Facebook, né? E a gente encontra pessoas lá. E quando são vagas mais administrativas mesmo, como você disse, mas pode ser até o técnico especializado, o engenheiro, o arquiteto, né? Que tem mais facilidade com a tecnologia, com o recurso da tecnologia, mais acesso, né? Aí a gente vai para o LinkedIn, daí a gente encontra no LinkedIn, né? Eu acho que tem a ver com isso mesmo, né? Ok. Giovana, só por curiosidade e por ignorância também. Aquelas agências que antigamente existiam, antigamente eu nunca vi isso, né, claro, coisas anteriores a mim, mas aquelas agências que existiam, assim, de empregos físicos na rua, que as pessoas entregavam currículo, elas ainda existem? Olha, eu acho que ainda deve existir algumas perdidas por aí, mas assim, puxa vida, de 2008 para cá eu tive duas experiências com empresas de consultoria e eu vi muitas fechar,
fechando e abrindo com muito tempo, né? A diferença da agência para o nosso trabalho, nós nem nos apresentamos como agência, tá, Josileia? Certo. Porque, primeiro que a gente não trabalha com papel. Tem uma caixinha de correio, aqui eu recebo, considero. Algumas funções ainda trazem papel, a gente aproveita, mas assim, muito pouco, muito pouco. Sim. Mas a diferença é que hoje em dia não existe mais banco de currículos, não dá para formar um banco. Tudo é dinâmico demais. Então, para cada vaga, a gente faz um trabalho muito forte de divulgação em todas as redes, sites, instituições de ensino, sites especializados, ou a gente vai estudar qual é o segmento concorrente daquela empresa, e a gente vai buscar no mercado até as pessoas que estão trabalhando, mas aquilo é muito particular daquela vaga. Eu não consigo aproveitar esse banco, por exemplo, o mês seguinte eu não consigo mais aproveitar. Porque o interesse das pessoas já é outro, ela já, às vezes já mudou de telefone, já mudou de cidade, já não quer mais essa área, já é outra pretensão salarial. Então, quando eu trabalhava também, quando eu comecei em 2008, eu trabalhava com currículo de papel. E eu tinha um arquivo enorme, né? Meu arquivo tinha validade de 1 ano. Né? Hoje eu estou falando que não tem validade de 1 mês. Olha a diferença. Né? E aí, mesmo que a gente aproveite candidatos de um processo para outro processo, de uma empresa para outra, é uma nova entrevista. É um novo olhar. Né? São outras condições de remuneração, de benefícios e até de exigências de perfil comportamental, né? Então, a diferença é essa. Às vezes tem algumas empresas que falam assim, será que você não tem aí no seu arquivo algum analista contábil? Eu falo, não tem. Não tem arquivo, entendeu? Sim. É muito dinâmico, né? Tá. Para uma pessoa que está procurando trabalho hoje, qual você recomendaria, assim, que tipo de atitude, que tipo de procedimento você recomendaria como mais eficaz? A primeira coisa é essa pessoa saber muito bem o que ela quer. É a primeira coisa, né? E ela escrever, exercitar mesmo, digitar, fazer o currículo. Isso é muito importante, porque sai do campo da mente e quando ela coloca no papel parece que dá mais força, mais peso, né? Mesmo que essa pessoa tenha interesse em 2 áreas diferentes, por exemplo, né? Eu tenho interesse, eu posso trabalhar no administrativo, mas posso também fazer o operacional. Eu falo, não tem problema, faça 2 currículos então, mas faça, escreva, saiba o que você quer, né? E aí, se a pessoa realmente está procurando emprego, eu digo para ela assim, reservar uma hora do dia para ela fazer da busca pelo emprego um emprego. Tipo assim, olha, todos os dias, das 8 ao meio-dia, eu vou focar na busca de emprego, sabe? Ter uma regularidade nessa busca, né? E aí, ela sentar no computador, né, pesquisar quais são as consultorias e agências de emprego que tem na região, fazer contato com todas elas, cadastrar o currículo e acompanhar as vagas diariamente, entrar nas redes sociais, ter uma conta ativa no LinkedIn ou no Facebook, dependendo do perfil. Né? Ter uma conta ativa não significa só ter o currículo lá, mas se relacionar com as pessoas, conversar com as pessoas, acompanhar outras postagens, curtir, comentar, compartilhar. E ela também pode produzir conteúdo, mesmo que ela esteja desempregada, ela pode falar sobre um projeto que ela fez numa empresa dela, sobre uma ideia que ela tem, mesmo que seja uma filosofia, ela pode e deve colocar. Participar de grupos de profissionais da área, né? Pode participar tanto no virtual como no presencial também. Então, eu falo muito do networking, falo muito do relacionamento, né? Porque hoje, para você se recolocar, existe ainda muito a indicação. E a indicação não é ruim, né? O que é ruim é você contratar só considerando ela, né? Trazer estratégias para ela. Mas ela pode, num primeiro momento, abrir uma porta para você ser avaliado de acordo com o perfil que está sendo buscado, né?
Então, se ele tem uma agenda e se ele entra em contato, ele lista lá as empresas que ele tem interesse de trabalhar. Ele vai mandar para as agências, para as consultorias, mas ele vai mandar para o RH da empresa também. E se ele consegue conversar com alguém lá dentro que diz assim, olha, por enquanto. Acho que o seu vídeo travou, Giovana. Veja se volta. Oi. Oi, pronto, voltamos. Então, eu perdi a conexão pelo computador, estou entrando agora pelo celular, estou sem internet aqui. Tá ótimo, a gente continua gravando a partir daqui e depois junta aí os vídeos. Eu imagino que dê para fazer isso, apesar de... fazer uma edição, isso. Tá. Nem lembro mais o que eu estou falando, a italiana parla, nem sei mais onde eu estava. Você estava falando a respeito da pessoa se colocar na busca ativa de emprego, de tratar isso como um emprego também, de trazer regularidade, disciplina, networking, e se comunicar com as pessoas e fazer essa divulgação de si como uma forma de buscar um trabalho. Sim, e precisa ter muita organização, sabe? Porque às vezes as pessoas... organização e regularidade, Josileia. Eu vejo até em contatos pessoais, a pessoa faz isso por uma semana e depois vai viajar, entendeu? Vai viajar e desliga o celular. Né? Não foi imediato, não deu certo assim, ó, rapidíssimo. Então, não foi um passo de mágica. Entendeu? Não dá tempo das pessoas responderem, né? Então, ter uma agenda, acompanhar essa agenda, todos os dias entrar no site, manter tudo atualizado e acreditar que o melhor está reservado para a pessoa, né? Ter paciência, né? Acreditar, né? Então, tão importante acreditar, né? Muito. Ouvindo você falar a respeito disso, eu fico imaginando que a questão do autoconhecimento passa a ser, assim, absurdamente importante, porque Sim. a pessoa precisa se apresentar, se vender, se mostrar. Sim. E quando não tem essa autoconfiança de que, consigo mesmo fazer essa função, sei fazer isso, posso me colocar num cargo como esse, isso pode atrapalhar muito. Sim, atrapalha muito, atrapalha muito. E hoje as competências comportamentais, elas estão quase que mais importantes do que as competências técnicas, né? Porque a gente avalia o potencial da pessoa, se ela tem potencial para realizar aquele trabalho, não se ela domina isso hoje na prática, né? Então, a pessoa também precisa acreditar que ela pode, ela precisa se conhecer e trabalhar uma questão de autoestima, porque se a pessoa não tem segurança para se posicionar, tem muito medo, é muito tímido, ela não passa essa segurança para o empregador também, né? Então, a competência da comunicação, assim, ela é base para qualquer vaga, desde o pedreiro, da pessoa do nível mais baixo até o nível mais estratégico, é muito importante, né? A comunicação, como ela se expressa, o que ela quer, para onde ela vai, e as gentilezas, as cordialidades, né? Então, a gente vê também uma diferença muito grande nas gerações, né, Josileia? Tem uma geração aí que não costuma dizer me desculpe, por favor, obrigado, né? E às vezes acaba sendo mal interpretada, né, pela outra geração, né, que valoriza essas questões. Então, a gente tem que estar muito atento a tudo isso, quem está procurando emprego, mas também tem uma coisa, o mercado muda muito, né? Então, eu já vivi momentos em que tinha pouca oferta de trabalho e muita gente desempregada, né? E aí estava muito fácil para os empregadores e muito difícil para os profissionais, né? Hoje nós estamos vivendo um momento inverso. Hoje tem muita oferta de trabalho, né? E poucos profissionais que querem trabalhar,
Tem muita gente que quer um emprego, mas não quer trabalhar também. Então, às vezes fala assim, mas tem que trabalhar de sábado? Mas a empresa não dá plano médico? Mas o outro paga R$ 100 a mais, sabe? E aí você vê que a pessoa vai colocando empecilho. Ou então fala para a gente assim, mas não é home office, então não me interessa. Então, os valores, tudo isso vai mudando. Os candidatos, quando eles vêm participar do processo da nossa consultoria, eles estão participando simultaneamente em 2, 3, 4 simultâneos. Então, ele é capaz de olhar no olho e falar assim, não, eu quero, eu estou comprometido, eu vou, eu aceito, né? E aí ele vai para a casa dele e recebe uma outra ligação de um outro que paga R$ 100 a mais, ele simplesmente não vai no meu cliente e muitas vezes nem avisa. E ele acha que está tudo bem, porque ele tem que pensar no interesse dele, sabe? Então, é isso que nós estamos vivendo um pouco hoje, né? Sim, mas de certa forma está certo, né? É preciso mesmo que a pessoa represente os seus próprios interesses. Está certo ela representar os seus interesses, eu só questiono a questão da comunicação e do comprometimento, né? Então, até ela ir para a casa dela e receber um outro melhor e mudar de ideia, tudo bem, mas avisar pelo menos, né? Avisar a consultoria ou o cliente, olha, eu não fui porque eu recebi uma proposta assim, 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 assado, né? Sim. Porque muitas vezes a gente fica no vácuo, a gente não sabe o que aconteceu mesmo com a pessoa. Se vale a pena a gente tentar ligar de novo. Às vezes já aconteceu situações assim, olha, sofreu um acidente, foi uma doença, vamos dar uma oportunidade, vamos remarcar uma segunda vez. Outras vezes a pessoa, nem a gente pergunta, você continua interessado? A pessoa bloqueia, desliga, não retorna. Nem sim, nem não. Mesmo a gente perguntando. Entendeu? Entendi. É um pouquinho do que a gente passa do lado de cá. Que legal. Porque o que eu pensei quando você falou é assim, às vezes a pessoa está em 2 processos seletivos, se ela contar para você que ela está participando de mais processos seletivos, pode ser que o interesse do seu cliente diminua. Não, pode não diminui, porque ele já está contando com isso. Na verdade, ele quer saber se a proposta dele é mais atrativa ou não. Tem alguns candidatos que falam, estou participando, falam abertamente. E a gente fala, e aí? Como é que está a nossa proposta perante as outras que você está recebendo? Aí ele fala, olha, a outra é mais perto da minha casa, mas esse eu vou ganhar um pouco mais. Ou senão, a outra é mais perto, mas eu não vou ter acesso à informação que eu tenho nessa. Então, assim, até a gente chegar na etapa de aceitar a proposta de trabalho, tem uma negociação aí, sabe? E é muito interessante. Outro dia eu estava vendo um vídeo seu, eu achei perfeito. Quando a gente fala de salário, mas fala de salário emocional, né? Não só da remuneração, né? Sim. Então, conta muito, por exemplo, o ambiente de trabalho. Com quem vai ser meu chefe? Com quem eu vou trabalhar? Então, eu falo para os meus clientes empregadores que a entrevista não é um momento só dele questionar os candidatos, dele investigar os candidatos, mas também dele vender a oportunidade dele mostrar tudo que ele tem para oferecer, né? E ele está avaliando, mas o candidato também está avaliando. O candidato fala, eu trabalhar com esse chefe? Não vou. Muito autoritário, sabe tudo, bonzão. Não, prefiro ganhar menos e ir lá numa outra que eu vou ter uma parceria, que vai falar a minha língua, né? Então, eu acho que é trazer uma consciência para todos os lados, sabe? Os candidatos demonstram essa lucidez de considerar o salário e as condições de trabalho e todo o contexto que envolve o trabalho, ou as pessoas ficam mais focadas no valor do salário mesmo? Inicialmente no valor do salário, inicialmente. Mas no decorrer do processo, nós vamos trabalhando para trazer essa consciência para ele, sabe? Tá. Então, ele fala assim, estamos fazendo um primeiro contato por telefone, ele fala assim, meu último salário foi 2.000, está desempregado, eu quero continuar ganhando a mesma coisa. E aí eu tenho uma proposta que paga 1.800.
E aí eu chamo ele para conversar e falo, olha, tá bom, mas lá no seu último salário você não tinha plano médico, aqui tem, e dá cobertura para o teu filho, tal, né? Ou lá você tinha uma despesa com deslocamento, que é do outro lado da cidade, aqui você não tem, né? Então, no processo, no decorrer do processo, a gente puxa para essa consciência, porque o processo ele tem várias etapas, como uma água de um rio. Não dá para chegar lá no final, no primeiro dia de integração, ele falar, não era isso, não pensei nisso, né? Então, a gente faz esse trabalho com eles, de orientar para eles terem esse tipo de atenção, né? Aí, quando eles vão para a entrevista, a gente liga o dia seguinte e pergunta, como foi sua entrevista? Você gostou do lugar? Você gostou do ambiente? Você conversou diretamente com a pessoa que vai ser o teu chefe? Você se imagina trabalhando com ele? Como que é isso para você? Né? A gente vai costurando, porque nós somos consultor dos dois lados, né, Juscelés? Somos consultor do profissional também, né? Você conhece um golpe do OLX, que é do falso contrato de trabalho? Não, do falso contrato de trabalho. A pessoa anuncia um emprego no OLX e aí arrecada currículo, dados, fotos, selfie e usa esses dados para vender, para abrir conta em nome dos outros, para fazer coisas absurdas em nome de quem está procurando emprego. Porque o candidato acha que está realmente procurando emprego e aí ele começa a dar todas as informações, né, nessa expectativa. E aí não é emprego, não tem emprego, coisa nenhuma, é só uma estratégia criminosa para arrecadar dados das pessoas. Isso é acontecido em todas as áreas, né? Todas as áreas, todos os lugares, cada vez mais criativos. Aqui a gente tem todo o cuidado com isso, com todo o material extremamente sigiloso, fica só na nossa rede. Mesmo o parceiro, nós temos um sistema aqui de cadastramento de currículo com o parceiro, que também está licenciado pela lei da LGBT, está tudo regularizado. Mas a gente tem essa preocupação, inclusive com os currículos de papel que a gente recebe, né? Tem todo o cuidado com o descarte, e só nós temos acesso. E também a gente não costuma divulgar para o nosso cliente os dados pessoais do candidato. Nós quem agendamos as entrevistas, nós quem intermediamos, só quando tem a aprovação mesmo definitiva, que é o momento de ele apresentar a proposta de trabalho, que a gente abre com autorização do candidato, né? Mas... Aí posso testemunhar, porque vocês não passam dado nenhum dos candidatos aqui para a gente. Estamos pesquisando para ver se a gente descobre quem que é e até apostamos. Mas é porque é muito sério, a gente tem essa responsabilidade, né? Então, é isso mesmo, né? Certo. Olha, aqui temos mais 10 minutinhos ainda para terminar. E eu queria que a gente aproveitasse esse finalzinho. Conta para a gente como que você vê esse mercado de recolocação profissional para daqui a alguns anos, assim, para o futuro, como que você vê esse mercado? O que a gente poderia ter de providências para se preparar melhor para o que está por vir? Tá. O que eu vejo, assim, primeiro, acho que são duas linhas de se preparar melhor. A primeira, a gente já falou um pouquinho, que é a pessoa trabalhar muito a questão do autoconhecimento. Então, existem muitas formas de trabalhar autoconhecimento, né? Então, existe o processo terapêutico, existem livros de autoajuda, existem filmes, mentorias, coaching, mas é muito importante a pessoa saber o que ela quer da vida, o que ela gosta, o que dá prazer para ela, o que ela faz nas horas vagas, o que ela gostaria de melhorar na vida dela. Então, quando às vezes a gente pergunta, me conta na sua trajetória profissional um trabalho que você se realizou e por que você se realizou. E aí eu falo assim, me conta na sua trajetória profissional uma situação que foi difícil, que você teve uma grande decepção, que você se frustrou. E às vezes a pessoa não sabe, nunca parou para pensar sobre isso, né?
Então, quanto mais ela trabalhar o autoconhecimento, melhor ela vai fluir nas competências socioemocionais. Tanto na comunicação, no trabalho em equipe, na cooperação, na resiliência, na paciência, são todas competências que são avaliadas, né? Essa é uma questão. Agora, do ponto de vista técnico, é uma pessoa que tem que estar sempre buscando se atualizar com relação à tecnologia, né? Então, a gente vê muito isso nas redes sociais e em todas as ferramentas. Então, hoje as empresas estão informatizando, robotizando, a inteligência artificial está aí chegando, mas inteligência artificial não rouba trabalho de quem pensa estrategicamente, né? De quem está criando, está desenvolvendo, ela vem para somar. Então, você não pode ter medo da tecnologia, tem que encarar a tecnologia como um aliado, né? E a tecnologia começa desde uma planilhinha de Excel, né? Saber fazer trabalhos no WhatsApp, conversar no WhatsApp, saber participar de uma reunião virtual, né? Nas redes sociais, para até usar o site GPT, um sistema integrado, esse tipo de coisa, né? Então, tem hoje profissionais, né, de uma geração X, né, vamos dizer assim. Eu até coloquei aqui as questões das gerações, que isso impacta muito a gente, que tem medo da tecnologia, né, Jusilene? Então, veja, às vezes tem empresa que fala assim para mim, antigamente queriam profissionais jovens para trabalhar, até 22, 25 anos. Hoje, eles não querem mais os jovens, porque os jovens são muito instáveis, querem trabalhar home office, estou generalizando, tá? Né? Não sabem muito o que quer, são muito imediatistas, ele está aqui 1 ano, já quer ser gerente, eu quero uma pessoa mais estável, mais madura, tal. Aí você vai buscar o profissional mais estável, mais maduro, e nós recolocamos muitos profissionais na faixa de 50 anos, mas aí esbarra num outro problema, porque ele tem a maturidade, mas ele tem medo da tecnologia, sabe? Então, a gente tem que achar esse caminho do meio para quem quer se recolocar, sabe? Essa maturidade do autoconhecimento e, ao mesmo tempo, fazer as pazes com a tecnologia, não enxergar como uma ameaça, né? Maravilha. Giovana, foi uma delícia falar com você, muito obrigada. E acho que esclarece muito para a gente qual é o trabalho, como funciona esse trabalho numa consultoria de recolocação. Assim, eu adoro o seu trabalho, posso recomendar para todas as empresas, funciona direitinho, né? Assim, é preciso excluir o elemento humano que existe por trás disso, porque o elemento humano sempre traz imprevistos e novidades, então não é a prova de imprevistos, não é a prova de novidades, mas funciona muito bem, tem nos atendido muito bem. Então, agradeço muito, e agradeço muito a sua disponibilidade de gravar essa sua história para nós, para o nosso acerto. Eu que agradeço, imagina, José, eu que agradeço, é um prazer poder contribuir, eu gosto muito de falar também, mas eu acho que compartilhando essas dicas, né, todas essas informações, quem estiver assistindo, seja empresário ou profissional, sempre alguma dica, alguma coisinha vai contribuir para o desenvolvimento dele, vai fazer ele pensar, e eu fico feliz de poder contribuir com essa história. Trabalhar aqui também sempre foi muito fortes emoções, cada dia é um dia, né? Só uma correção, nós não somos consultorias de recolocação, tá, Jusilé? Como que vocês se apresentam? Nós somos consultorias de RH e nós trabalhamos recrutamento e seleção. Então, eu não faço recolocação, eu não recoloco profissionais. Eu contrato para as empresas. Então, é recrutamento e seleção. E eu trabalho com desenvolvimento de liderança, com treinamento comportamental, avaliação de desempenho, pesquisa de nível de satisfação, que é uma parte de desenvolvimento humano mesmo com os colaboradores dentro da empresa, né? Que legal, isso não sabia. Então, estamos duas.
Mas agradeço, acho o seu trabalho muito bom, porque você está trazendo as pessoas mais próximas, sempre alguém tem uma história boa para contar. Esse bate-papo é muito legal, essa informalidade é muito boa. E parabéns pelo seu trabalho também, viu? Obrigada pelo momento.